Pessoas em todo o mundo ainda veem algo estranho no céu. Às vezes é apenas uma luz, outras vezes um clarão brilhante, ou um objeto que desaparece subitamente. Na maioria dos casos tudo se explica: aviões, satélites, drones, ou até mesmo nuvens raras. No entanto, permanece uma pequena parcela de casos onde nem os especialistas encontram uma explicação. São precisamente estas ocorrências que levam as pessoas a acreditar que os OVNIs não são uma invenção, mas sim um verdadeiro enigma que ainda não conseguimos compreender. As pessoas notavam enigmas no céu desde a antiguidade. Nos textos daquela época, escreviam sobre carruagens de fogo e escudos brilhantes no céu. Claro, poderiam ser meteoros, cometas ou fenômenos luminosos raros. Mas já naquela época, as pessoas sentiam que algo estava acontecendo acima de suas cabeças. E embora não tenhamos provas de que fossem naves reais, o interesse por este tema vive há milhares de anos. Mesmo em registros medievais há descrições estranhas, esferas no céu, batalhas entre objetos luminosos. Talvez fossem estrelas brilhantes ou meteoros. Talvez apenas fantasias ou medos da época. Mas o que realmente importa é que as pessoas sempre prestaram atenção ao céu e sempre tentaram explicar o que viam. Às vezes, corretamente, às vezes, nem tanto. Mas é justamente a partir de tais histórias que nasce um interesse que vive até hoje. No final dos anos 40, foram encontrados destroços de algo estranho no Zewa. Alguns diziam que era um disco caído, outros que era apenas um balão. A explicação oficial era chata, mas nem todos acreditaram nela. Essa história rapidamente se tornou uma lenda. Até hoje ela inspira filmes, livros e pessoas que acreditam que nem tudo nos é contado. E o principal, ela ditou o tom para todo o tema dos OVNIs por décadas a fio. Os militares, por décadas, coletaram relatos sobre objetos estranhos. Alguns tinham explicações simples como mísseis ou satélites, mas outros permaneceram um mistério. Isso não quer dizer que fossem algo extraterrestre. Apenas não havia dados suficientes para determinar com precisão o que eram. O fundamental é que tudo era oficialmente registrado e estudado, o que indica que o assunto não era ignorado. Antigamente, evitava-se falar sobre OVNIs. Considerava-se que tudo não passava de contos de fadas e fantasias. Mas agora, tudo está mudando. Instalam-se câmeras, coletam-se dados e comparam-se com lançamentos de satélites e voos de aviões. Os cientistas não dizem, disco voador, eles dizem, é preciso investigar. E isso já é um grande passo. Porque só com a ajuda de observações precisas é possível distinguir uma anomalia real de uma luz comum no céu. Frequentemente o que é confundido com OVNIs são apenas coisas comuns. Uma estrela brilhante, uma cadeia de satélites, um meteoro, ou até mesmo a luz de um holofote. As câmeras podem criar reflexos e distorções, e para o ser humano é difícil perceber o quão longe e rápido um objeto se move. Mas também acontece o contrário. A pessoa filma uma luz estranha, e depois se descobre que é o lançamento de um míssil a 1000 quilômetros de distância. Erros acontecem, e isso é normal. Pilotos profissionais às vezes avistam objetos estranhos, e isso de várias formas, tanto com os próprios olhos quanto nos instrumentos. Esses casos são raros, mas levantam muitas questões. Alguns são explicados depois, outros não. Mas o importante é que, se nem mesmo pilotos experientes entendem o que veem, então o assunto merece ser levado a sério, e não apenas a risadas e memes. Os astronautas também notaram estranhezas. Às vezes, eram pedaços de gelo que se soltavam da nave. Outras vezes, brilhos ou detritos. As câmeras no espaço são muito sensíveis e podem facilmente confundir uma minúscula partícula com algo estranho. Mas, mesmo assim, os próprios astronautas disseram várias vezes ter visto pela escotilha algo que não conseguiam explicar. Isso não é uma prova, mas um fato. Mesmo no espaço, há mistérios. Muitos falam de guinadas instantâneas e movimento silencioso. Mas, pensando bem, qualquer objeto precisa se mover de alguma forma. Se algo vira bruscamente, deve gerar uma onda, som, calor.
E se nada disso existe, talvez seja apenas um engano óptico. Nosso olho nem sempre consegue processar o que está acontecendo, e uma câmera pode distorcer o movimento. Por isso, é crucial não tirar conclusões apressadas. Os cientistas estão encontrando cada vez mais planetas em outros sistemas estelares. Alguns deles podem ser semelhantes à Terra. Pode haver água e até mesmo vida lá. No entanto, as distâncias são imensas. Para lá chegar, seriam necessárias tecnologias que ainda não possuímos. Até agora, nenhum sinal foi detectado que comprovadamente viesse de uma civilização inteligente. Mas a busca continua. E nisso também reside algo cativante. E se afinal, não estivermos sós? Histórias sobre abduções, chips e visitas secretas soam impressionantes, mas na maioria das vezes são explicadas pela psicologia, paralisia do sono, um sonho assustador ou simplesmente uma falsa memória. Tudo isso pode parecer real. Além disso, as tecnologias modernas permitem falsificar qualquer vídeo facilmente. O principal é não acreditar em cada vídeo da internet, mas sim fazer uma pergunta simples. Quem filmou isso? Onde está o original? Quem mais viu isso? Filmes e séries criaram a imagem de OVNIs tal como a conhecemos. O disco, o raio, os homenzinhos cinzentos. E agora, quando alguém vê algo, já completa inconscientemente a imagem familiar. Isso não é bom nem mal, é apenas parte da cultura. Mas ela influencia fortemente a forma como percebemos eventos estranhos. E se quisermos compreender a realidade, precisamos por vezes deixar de lado os clichês cinematográficos. Há muitas histórias sobre bases secretas e discos desmontados, mas nunca apareceu nada que pudesse ser mostrado e verificado. E instalações militares secretas realmente existem, mas na maioria das vezes estão relacionadas com tecnologia comum. Não se deve acreditar em sensacionalismo sem fatos. Se alguém afirma que tem provas, deve mostrá-las. Caso contrário, é apenas mais uma bela história. Às vezes, disse que algo foi encontrado na Terra, mas nenhum desses fragmentos passou por uma verificação séria. Tudo o que chegou aos laboratórios revelou-se materiais terrestres comuns, sem metal de outro planeta ou liga desconhecida. As autoridades de vários países publicaram relatórios indicando que a maioria dos casos eram satélites, meteoros ou fenômenos atmosféricos, com uma pequena porcentagem sem explicação. Contudo, isso não significa que sejam extraterrestres, apenas que os dados eram insuficientes. Curiosamente, OVNIs são mais frequentemente avistados em regiões densamente povoadas, com céu claro e intensa atividade aérea, como linhas aéreas, cosmódromos e bases militares. Quanto mais câmeras e olhos, mais ocorrências estranhas são relatadas. Já onde não há internet ou ninguém olha para o céu, quase nada é registrado. Isso não significa que não haja nada lá. As pessoas simplesmente observam e reagem de maneiras diferentes. Tudo depende não só do que está no céu, mas também de quem está na Terra. Às vezes um foguete é lançado, e sua trilha é visível a centenas de quilômetros. Ou uma cadeia de satélites passa sobre a cidade. As pessoas não sabem o que é, assustam-se e começam a ligar para a polícia. Assim, um único evento transforma-se num avistamento em massa. Câmaras gravam, vídeos espalham-se, novas versões surgem. Isso mostra como é importante entender o que exatamente estamos vendo antes de tirar conclusões precipitadas. Atualmente, não há provas diretas de que alguém nos visita. Mas há fatos que ainda não conseguimos explicar. Isso não é motivo para criar teorias da conspiração, nem para rejeitar tudo. O melhor a fazer é continuar a observar, coletar dados, compartilhá-los e não ter medo de fazer perguntas. Se você viu algo estranho, anote a hora, a direção, grave em vídeo e conte-nos. Quanto mais observações honestas, mais próximos estaremos da verdadeira resposta. Se foi interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Conosco, tudo é direto e objetivo.